Como se adquirir o correto saber racional? Só é capaz de saber corretamente da cultura racional aquele que sabe e entende muito bem o redígio do desencanto. Por ser o conhecimento do redígio do desencanto a chave que abre a porta para o correto saber racional. Isto porque o redígio do desencanto é muito diferente do redígio do encanto. Logo, se a pessoa não souber do redígio do desencanto, a pessoa vai acabar interpretando a cultura racional na forma do encanto. Aí não tem como saber corretamente dos assuntos racionais. Então pergunta-se, o que faz o redígio do desencanto ser diferente dos redígios do encanto? A sua forma de ser, as suas características, dentre muitas delas temos as repetições, onde muitas delas até parecem ser repetições, mas que têm ali pontos adicionais, ou pontos que diferenciam o que foi falado anteriormente, e tendo as repetições, o seu propósito racional. A progressividade na apresentação dos assuntos, onde muitos assuntos iniciados nos livros básicos só serão definidos corretamente bem adiante nos históricos. A exemplo do raciocínio, que só será definido como sendo um habitante do mundo racional bem adiante nos históricos. A forma de apresentar muitos assuntos de uma forma, para que sejamos capazes de entender esses mesmos assuntos de forma diferente mais adiante. A exemplo do tu e do eu, que começa sendo explicado de um jeito, depois de outro, e de outro para ser mesmo, objetivamente definido, só mais adiante. Os assuntos são muitas vezes explicados de forma entremeada, quer dizer, misturados uns com outros, podendo serem observados misturados, mesmo depois que são apresentados em separado. Como exemplo temos os dois alfabetos de astrologia, o do astral superior e o da natureza. Algumas passagens são falas de outras entidades, que não do racional superior, como por exemplo da natureza. Em que a natureza fala que vai dar uma epidemia, e que vai levar todos para o mundo racional, quem colabora e quem não colabora, porque ela já está cansada. Os assuntos são apresentados em partes, inicia um, para, inicia outro, para, e por aí vai. Onde algumas vezes o assunto que é iniciado quando é parado para iniciar outro, esse outro pode ser bem parecido com o que foi parado, parecendo que se trata de uma continuação, quando na verdade é outro assunto sendo explicado. Por exemplo, a formação e evolução das duas humanidades, uma hora falando da geração e evolução de uma, e outra hora falando da geração e evolução da outra. Tem as muitas falas do racional superior se comunicando, em seu ditado, com os seres da deformação que viviam sem se conhecer, principalmente com a natureza. Como, por exemplo, ele explicando para a natureza que ela é de origem racional, da parte que se degenerou, porque era uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Outra característica bem peculiar são os pedidos feitos pelo racional superior, feito ausentes da deformação, principalmente pedidos feitos à natureza, pois são pedidos feitos em forma de afirmação, dizendo que a natureza está fazendo isso ou aquilo, para colocar os livros nas mãos do povo, ou para o avanço da fase racional. E em tudo e por tudo, tem o envolvimento da natureza nas mensagens racionais, até dizendo que a cultura racional é da natureza, respeitando o status da natureza como dona de tudo aqui do chão. A semântica racional também faz parte do redígio do desencanto, e por semântica racional, entenda-se os muitos sentidos novos dados a palavras já bem conhecidas, podendo uma palavra ter 2 ou 3 sentidos diferentes. Assim acontece, por exemplo, com as palavras raciocínio, espiritismo, natureza, astral superior, eternidade, milênio e muitas outras. Tem as falas de agrados a uns e desagrados a outros e vice-versa, quer dizer, tem a psicologia racional aplicada em suas mensagens. Como, por exemplo, os elogios aos trabalhos realizados pelo magnético para lapidar a humanidade, ou ao grande trabalho feito pelos habitantes do cosmos, ou do enorme trabalho que teve e tem a natureza. Tem as misturas temporais, falando de coisas que ocorreram em diferentes momentos na linha do tempo, como se essas coisas tivessem ocorrido a um tempo só. Como, por exemplo, as classes de animal racional da fase do alfabeto de astrologia e a classe de animal racional do rosário da vida. Tem as falas que foram ditas para aquele momento no passado, outras para os dias de hoje, e outras para o futuro, e outras para um futuro mais distante.
Então essas são algumas características que fazem do redígio do desencanto algo muito diferente do redígio do encanto, e que se a pessoa não souber com maestria do redígio do desencanto, a pessoa vai interpretar a cultura racional na forma do encanto, com isso, jamais vai vir a saber corretamente da cultura do desencanto. Como aí estão as interpretações encantadas de muitos, que não sabem e nem levam em conta o redígio do desencanto em seu aprendizado racional. Salve!